Você passa por ela quase todos os dias, em shoppings de luxo, estações de metrô lotadas e terminais de aeroporto. E se você for honesto consigo mesmo, provavelmente já fez o que 99% das pessoas fazem. Usou essas cerdas laterais de nylon para dar uma rápida limpada no seu sapato enquanto subia. A grande maioria da população mundial acredita cegamente que essas escovas foram instaladas pelas prefeituras ou administrações de condomínios por uma questão de higiene, um agrado estético para o cidadão moderno. Mas a engenharia urbana não gasta milhões de dólares em gentilezas. Aquele pedaço de nylon preto, fixado no rodapé de metal, esconde uma verdade muito mais letal. E o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você pisa em uma máquina pelo resto da sua vida. Para entender o verdadeiro propósito desse mecanismo, você precisa parar de olhar para a escova e focar no abismo que está logo abaixo dela. Entre o degrau de metal maciço que se move e o painel de aço estático da parede lateral, conhecido na engenharia de base como saia, existe uma fenda. Um espaço milimétrico que parece inofensivo. O grande perigo, oculto sob os seus pés, é que a escada rolante não é uma simples esteira de transporte. Ela é, na verdade, uma peça de maquinário industrial pesado, operando livremente no meio do público. Ela é movida por motores de torque colossal, projetados especificamente para carregar até 5 toneladas de peso humano simultaneamente contra a gravidade. Ela não para por qualquer obstáculo. Ela age como um moedor implacável. Se um cadarço solto, a barra de uma calça comprida, ou até mesmo a ponta de um casaco for sugada para dentro dessa fenda lateral, a fricção cinética engole o tecido em frações de segundo. E esse perigo silencioso atingiu um nível epidêmico na última década. O motivo? A popularização global de calçados de borracha macia, como os famosos chinelos de espuma e os calçados tipo Crocs. Quando a borracha sintética encosta na lateral de aço da escada em movimento, ela cria um atrito extremo. A borracha aquece quase instantaneamente, derrete a sua camada superficial e age como uma ventosa contra o metal. A fenda puxa a borracha para dentro do maquinário, como se fosse chiclete. Existem milhares de relatórios médicos globais documentando amputações severas de dedos e esmagamentos de pés, principalmente em crianças pequenas. Crianças não têm o reflexo neurológico rápido o suficiente para puxar a perna com força quando a borracha trava na lateral da máquina. Mas por que você não vê isso no noticiário das 8? Aqui entra a engrenagem financeira do silêncio. Shopping centers e administradoras de metrô gastam fortunas anualmente com escritórios de advocacia de elite. Quando um acidente grave acontece na fenda da escada, a primeira atitude não é chamar a imprensa, mas isolar a área. Acordos extrajudiciais milionários são oferecidos às famílias das vítimas antes mesmo que o caso chegue a um tribunal público. Em troca do dinheiro para cirurgias e danos morais, os pais assinam rigorosos termos de confidencialidade, o famoso NDA. Eles ficam proibidos por lei de expor o shopping ou a fabricante da escada. O problema é abafado por assinaturas e cheques poupudos, mantendo a ilusão de segurança perfeita para os clientes do dia seguinte. No entanto, o esmagamento não é o único vilão histórico dessa fenda milimétrica. O passado nos mostra que ela abrigava um terror ainda maior. Historicamente, esse espaço entre o degrau e a parede funcionava como um ralo invisível. Fiapos de roupas, poeira, pedaços de papel, cabelos e toneladas de graxa mecânica acumulavam-se silenciosamente dentro das engrenagens inferiores durante décadas. Em novembro de 1987,
Na movimentada estação de metrô de King's Cross, em Londres, o inevitável aconteceu. Um único passageiro deixou cair um fósforo aceso por essa exata fenda. O lixo e a graxa acumulados lá embaixo incendiaram instantaneamente. O fogo criou o que a física chama de efeito trincheira. As chamas subiram pelo túnel da escada rolante como um lança-chamas gigante, consumindo o ar e engolindo os passageiros. O resultado foi uma das maiores tragédias da história do transporte europeu, vitimando mais de 30 pessoas e ferindo dezenas. A engenharia mundial entrou em pânico. Eles precisavam de uma solução imediata. A lógica mais óbvia seria soldar e fechar a fenda para sempre. Mas as leis da termodinâmica impediam isso. As peças de metal em constante atrito precisam de espaço para expansão térmica. Se o vão fosse fechado, a máquina travaria e explodiria. A fenda precisava continuar lá. Nesse ponto, você pode estar se perguntando: por que simplesmente não apertar o botão vermelho de emergência quando algo dá errado? Esse é outro segredo sombrio: a inércia. Quando você aperta o botão de parada, um colosso de metal carregando centenas de pessoas não pode frear a zero instantaneamente. Se a máquina travasse de uma vez, a física arremessaria todos os passageiros para frente, criando uma avalanche humana de ossos quebrados e crânios fraturados nos degraus de aço. Portanto, os motores são programados para uma frenagem gradual, que pode levar de 2 a 4 segundos. 2 segundos não parece muito, mas para uma engrenagem que está esmagando uma perna ou iniciando um incêndio, é uma eternidade. A máquina não ia parar a tempo de salvar você. A solução precisava evitar que o passageiro chegasse perto da fenda, em primeiro lugar. E a resposta encontrada foi um brilhante hack psicológico, uma ilusão mental, chamada tecnicamente de defletor tátil. As famosas escovas. Quando o seu pé, distraído pela pressa do dia a dia, se aproxima do abismo da fenda lateral, ele primeiro raspa nas cerdas ásperas de nylon. Esse leve toque envia um sinal de desconforto instantâneo para o seu cérebro primitivo, sem que você perceba, em um reflexo puramente autônomo e involuntário. O seu sistema nervoso central comanda os músculos e afasta a sua perna para o centro seguro do degrau. A escova não limpa nada. Ela não está lá para engraxar o seu sapato. Ela manipula a sua mente para que você, instintivamente, fuja da zona da morte. É uma barreira comportamental, antes de ser uma barreira física. A cidade que você habita é, na verdade, um campo minado de engenharia silenciosa. Tudo tem um propósito oculto. E a maioria das pessoas caminha de olhos vendados, acreditando no cenário. Se você quer parar de ser apenas um passageiro manipulado pelo sistema e entender os verdadeiros mecanismos que controlam o seu mundo, inscreva-se no canal agora. Nós revelamos o que os outros preferem esconder. O dossiê de hoje está encerrado, mas o nosso radar continua ligado.